Retornamos, galerinha. Eita, turma. Essa turma de secretariado não é brincadeira, não. Vamos que vamos pra frente, vamos pra cima. É isso mesmo. Agora com disciplina diferente, né? Foco aí, olha o foco. Qual é? Me digam aí, técnicas, práticas, voltada para quê, meus queridos? Para vocês, técnicos em secretariado, que vão fazer diferença nesse mercado de trabalho. Olha o conteúdo aí, que meu diretor colocou. Rapaz, não é brincadeira não. Agente facilitador, um agente que transforma, que está lá adaptado ao quê? Às mudanças. Quero ver vocês aí, meus queridos, que estão aonde? Deixa eu ver, meu diretor. Simões, Colônia do Gurgueia. Cadê essa turma? Olha a Sandrinha aí, ó. Sandrinha, cadê você, minha filha? Cadê você? Vamos que vamos. Qual é o objetivo? Meus queridos, o nosso objetivo e o nosso objeto estão aí. Nosso roteirozinho de aula, Você está sendo reforçado dentro deste curso técnico em secretariado. O secretário que vai ser um agente de mudança, um agente facilitador, aquele que vai contribuir para as transformações. Vamos considerar, levantar acerca desses processos internos que são hoje diversos dentro do secretariado. A dinâmica ela é rápida, gente. Hoje não tem essa história, não. É você entender que está sendo aplicado mais e mais metodologias dentro dessas novas práticas. E se eu tenho novas técnicas, novas práticas, em decorrência ao quê? A novas competências que você tem que ter no mercado de trabalho. As chamadas New Skills. As New Skills, elas podem ser o quê? Soft Skills. Elas podem ser o quê? Hard Skills. E a Hard Skills e as Soft Skills, as skills que estão sendo mais cobradas no mercado de trabalho. Hoje, as técnicas precisam ser aplicadas dentro das práticas secretariais com estas novas competências. Competências de um agente facilitador, de um agente de mudança, de um agente que busca qualidade contínua e de um agente que corre atrás dos resultados. Professor, então, hoje se mensura a competência de um colaborador se ele gera resultados positivos para a empresa? Exatamente, meus queridos que estão aí em Simões, em Colônia do Piauí. Vejam, meus queridos, agente facilitador não está dizendo, eu não tenho que dificultar a comunicação entre as pessoas, não. Eu tenho que saber que eu tenho hoje um perfil digital, um perfil visual, um perfil sinestésico, um perfil onde essas máximas você já sabe, a gente já discutiu muito sobre estes perfis de comunicação. É falar para as pessoas de forma clara, identificando que no nível estratégico eu falo de uma forma, no nível tático dentro da empresa eu falo de outra forma e no nível operacional de uma forma mais simples ainda. E o que é IE, professor? O IE é a inteligência emocional. É você saber gerir as suas emoções. Todos numa perspectiva de filtrar essas emoções e se autotreinar. Perceba que esse se autotreinar aqui está ligado também, ó, a gente mudança. Por quê? Vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Por que isso? Por que eu coloco essa situação? Porque o autotreinar, gente, está também dentro do autoconhecimento. Hoje como nova competência. Então, técnicas voltadas para práticas, lembre-se, práticas você está realizando todos os dias. E práticas sem técnicas, você vai só realizar alguma coisa que vai se ocupar, você não vai produzir. Professor, qual a diferença de ocupado para produzindo? Produzindo, você está focado com essas novas competências a atingir as suas metas, o seu propósito. Isso aí é produzir. E ocupado especificamente, ocupado você vai estar realizando alguma atividade sem estar se preocupando ou estar encaixado com o seu propósito. Opa! Então, qual é a situação aí? A situação é você entender
Qual momento você coloca essa técnica dentro de uma prática e que repercussão isso tem? Você também, por exemplo, saindo de uma nova postura. Hoje o técnico de secretariado também ele vai treinar as pessoas também, com toda a expertise e as informações e o conhecimento que ele vai ter. Porque você vai ser uma conexão entre vários setores, meus queridos. Lembra, essas novas técnicas que estão aí, no slidezinho aí, você está olhando aí, new skills, novas habilidades, hard skills e soft skills. As soft skills vão fazer você se manter dentro da empresa, se manter. Então veja, você como agente facilitador, você quanto mais facilitar a execução das suas atividades e a dos outros, mais você cria a tua capacidade de empregabilidade dentro do ambiente de trabalho. Quanto mais você estiver disponível, é claro, realizando as suas atividades, mas disponível para os outros, na perspectiva de produzir em termos de coletividade, mais você garante a sua empregabilidade. Então, isso tudo mostra que essas novas competências precisam ser acopladas às técnicas, precisam ser acopladas às práticas. Isso tudo mostra também que quanto mais você desenvolve a sua a sua inteligência intrapessoal, mais o seu interpessoal melhora. Como assim, professor? Quanto mais você se autoconhece, mais você também compreende mais as pessoas. Não é ser permissivo mais com as pessoas, mas é compreende as pessoas. Nos seus recalques, nos seus complexos, nas suas frustrações, nas suas neuras, nas suas dores. Compreender uma coisa, ser permissivo é outra. E aí, a partir desse momento, você desenvolve o quê? Comportamentos mais assertivos. Entendendo que quando você for se comunicar com a pessoa, você vai falar o que ela precisa ouvir e não o que ela quer escutar. E esse é um processo contínuo, até mesmo de busca pela nossa humildade dentro dessa nova perspectiva de novas competências. Então, veja, gente, é um diferencial. Você sendo facilitador, você chegando do mercado com essa perspectiva e com esse mindset, com esta mentalidade, você se torna um diferencial dentro do mercado. Agora, você imaginou, você já da geração Z, que nasceu depois dos anos 2000, já chega desse jeito, você automaticamente começa a se destacar. Ah, professor, mas eu vou estar iniciando a minha performance dentro do mercado. Não interessa. Não interessa, gente. O que interessa é que o quanto você pode mostrar o que você sabe na prática. Por isso que são técnicas e práticas. Práticas. Principalmente da tua atitude proativa de se antever aos fatos. Não ficar esperando ser estimulado, de ter uma iniciativa de alguém. Você vai ter uma proatividade em prol de uma pessoa, por exemplo. Olha só o diferencial. Isso é só no perspectiva, mas se a gente for para o outro círculozinho que tem aí, olha aí, ó. Agente de mudança. Olha só. No agente de mudança tem o quê? Você identifica quais são essas mudanças para propor novas mudanças e auxilia as pessoas, treinando-as e se autotreinando. Então, ao invés de ser uma pessoa resistente à mudança, você é a pessoa que vai gerar a mudança, ajudando-as a minimizar. Vejam bem, viu? Vocês que estão aí no YouTube, meus queridos, a Luzia Carvalho, o Wanderson, não é? A Maria Rodrigues, essa turma forte que está aí, é uma turma que já participa há muito tempo, a turma que fica ligadinho direto. Este agente de mudança, é claro que vai vir com metodologias, por exemplo, de qualidade, de implantar, de implementar, de melhorar. O implantar, gente, saiba do seguinte, que o implantar é alguma coisa que não existe e você vai inserir dentro daquele processo interno, dentro de uma rotina. O implantar é aquilo que você pode sim trazer uma novidade, e o novo gera o quê? Novos resultados. Opa! E você já chegando desse jeito, você também pode até encontrar já alguma coisa, e aí você vai implementar, que é diferente de implantar. O implementar, alguma coisa já existe, e você vai aperfeiçoar. Todavia, este aperfeiçoamento ele tem que vir com melhorias. E aí você tem que trazer algo de novo. Este algo de novo tem repercussões dentro da organização. Vai ter muita resistência? Vai.
E aí você vai mapear e controlar. Professor, então você está me dizendo, está me colocando a situação de que essas novas competências, elas vêm também como um fator de técnicas gerenciais? De técnicas gerenciais. Porque, por exemplo, quando eu penso em qualidade, eu penso logo lá nos 5 S da qualidade, né? Eu penso logo nos 5 S da qualidade. Higiene, organização, autodisciplina. Eu penso logo neles. Só que isto é para quê? Para chegar aqui, ó, no resultadinho. Olha aí, meu diretor. Nos resultados. Então, essas novas competências buscam o quê? Essas novas competências que eu vou já conseguir tirar aqui com o meu diretor. Ele já tirou, se garante. Não é brincadeira não, meu diretor. Show de bola, vamos para as cabeças. Olha aí. Foi rapidinho, foi rapidez. Eu vou buscar o quê? Resultados. E resultados para as empresas querem dizer o quê? Resultados para as empresas querem dizer, ó. Olha aqui. Quer dizer money, dinheiro, missão, visão, valores. Avalia isso, meu querido. Avalia isso, verifica que a missão é a razão de ser da empresa. Qual é a razão de ser de você estar naquela empresa? Qual é a visão de prospecção de futuro que a empresa tem? Ela está alinhada à sua visão de futuro? Ela está verdadeiramente? Ela segue os princípios que você segue também? E você avalia isso constantemente? Olha só nessas 4 perspectivazinhas aí. Nesses 4 pilares, tem que estar encaixados com as tuas novas competências. Eita, professor, e apenas está começando a história, porque quando a gente faz uma reflexão acerca do que foi falado na aula anterior, onde a gente tem que buscar produzir o efeito capaz de operacionalizar isso, de facilitar as situações, de proporcionar algo a alguém, se dispondo a uma situação encaixada ao quê? A um código de ética profissional. Por exemplo, as relações que são trabalhadas dentro da empresa estão ligadas ao quê? À ética. Sempre, gente. A ética. O próprio nome, a própria base secretarial do nome traz este fator como decisivo. O sigilo profissional. O termo secretária vem de secretarium, do latim, de secretum, e secreta, que significa o quê? Algo retirado, algo particular, algo que é segredo. Professor, então, o secretariado lida com situações secretas, e isso acabou de confirmar para você o que você estava pensando. Pois é, o profissional de secretariado executivo, ele tem dados organizacionais, pessoais dos executivos, do proprietário da empresa, do diretor da empresa, os dados mais sigilosos, então ele não pode brincar em serviço, não. Ele não pode deixar vazar, gente, nenhuma informação, porque se vaza informação, o do profissional que vai estar ali, ligado na situação. Então, o sigilo é uma máxima. Por quê? Porque eu coloco, por exemplo, algumas situações onde você tem que ser lembrado acerca dos artigos que tem no Código de Ética do profissional, especificamente. Isso, lá no final da década de 80, já era mencionado. A secretária ou o secretário, no exercício de sua profissão, deve guardar em absoluto sigilo. Professor, isso é o quê? É uma prática. É uma prática. Uma prática que você não pode deixar de quebrar. Se você quebrar, se acontecer de você quebrar, você vai contra totalmente a sua estrutura ética. Então, se eu tenho um secretário, se eu tenho uma secretária, eu tenho que confiar, principalmente. Ele tem que saber que, é claro, quando isso parte para a questão ética do profissional, especificamente, nenhum profissional ele é obrigado a adotar um comprometimento da sua dignidade. A categoria profissional defende isso. Nenhum.
Ou seja, do mesmo jeito que também o profissional é cobrado pelo sigilo em relação às questões da organização, o profissional não pode ser envolvido em situações que sejam antiéticas. Ele não pode ser envolvido. E também ele não pode participar de situações antiéticas. Por quê? Porque o agente facilitador, o secretário com esta posição, ele tem algumas atividades que ele precisa sempre estar lembrando. Que a filosofia empresarial para o agente facilitador é de estar sempre tentando se adequar à implantação de mudanças administrativas e políticas, mas ele ser o propagador destas também mudanças. E não só estar nelas, como se fosse, deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? Não, não é assim. Você sendo parte do agente que vai facilitar estas mudanças acontecerem. Com o quê? Com o exercício da sua inteligência social, na perspectiva de ter mais uma atuação das relações interpessoais. Ou seja, quanto mais inteligência social você tem, mais você vai lidar com pessoas que gostam e não gostam de você, que você gosta e você não gosta delas. Isso é o fator que você vai trazer com essa perspectiva de maturidade. Mas, professor, eu estou entrando no mercado agora, como é que eu vou ter maturidade? A maturidade não está ligada ao tempo de serviço, ela está ligada à tua mentalidade. Se você buscar o caminho certo, pelas vias certas, você vai ter resultados que vão mostrar exatamente isso. Tá? Então, é um fator que, para você, o lidar com as informações, o lidar com a dinâmica, o construir a comunicação constante e desenvolver essa dinâmica que seja ética, vai fazer parte das suas práticas secretariais. Então, é aí que você, como agente facilitador, tem que entender o seguinte, ó, como este caso aqui da ex-secretária da Coca-Cola, que foi condenada a 8 anos de cadeia por oferecer segredos da empresa. Isso foi tirado, ó, foi tirado lá no Globo, em 23 de maio de 2007, uma notícia que foi colocada e foi exposta para o mundo inteiro. A secretária executiva tinha 41 anos e o que ela foi? O que ela fez? Ela roubou informações confidenciais da empresa. Tentou vender para a sua maior concorrente, a Pepsi, por uma bagatela, ó, de 1,5 milhão. Resultado, foi descoberto e ela levou 8 anos de prisão, além de ter que pagar aí, uma indenização para a empresa de 40 mil. Entendeu? 40 mil dólares. 40 mil dólares. 4 vezes 5, 20. Mais de 200 mil reais, né, em dólar aí. Então, entenda que esse fator é um fator que o mundo inteiro espera do fator ético como um fator de prática do secretário, da secretária. Essa situação, ela caracteriza muito a tua prática. E se coloca aí na posição das duas empresas, tá? São extremamente competitivas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a Pepsi domina em relação à Coca-Cola. A nível mundial, a Coca-Cola ela tem um impacto maior, mas a Pepsi ela domina o mercado norte-americano. Aí você imagina aí uma pessoa que estava lá dentro da empresa há muitos anos, que sabia informações extremamente confidenciais, que seriam um ganho extraordinário para a empresa Pepsi. A empresa Pepsi também não foi ética, não teve a postura em estar querendo comprar, mas na espionagem de negócios, tudo se concretiza, né? Esse tudo se concretizar aí, meus queridos, mostra os resultados. Eu tenho que ter a atenção e a apreensão do meu conhecimento em relação à minha função, meus queridos. Eu tenho que saber sobre isso. Eu tenho que entender que a minha função, ela não é só dentro da empresa, ela é para a sociedade. E que isso repercute em quê? Em princípios fundamentais, nos meus direitos, nos meus deveres, no sigilo profissional, na categoria, no se relacionar com a empresa, no se relacionar com as entidades, quer seja com os sindicatos, quer seja com a sociedade, na obediência e da vigência do código de ética. Então, o código de ética é uma prática, professor, sim, que você vai usar técnicas comportamentais para tentar mantê-la.
Porque a prática ética, gente, ela está ligada à moral, principalmente. E aí é que está. Se você não tem a conexão deste conhecimento e não executa esta prática dentro das suas atividades secretariais, já era. Você não vai conseguir se manter dentro da profissão. Todavia, existem outras searas e o que se estuda lá atrás, nos secretários da antiguidade, é que eles eram responsáveis por guardar o quê? Os segredozinhos dos governantes, dos imperadores, dos reis. Eles eram os responsáveis. Então, isso é milenar. Isso é milenar. Entenda que esta situação é um fator decisivo, porque o sigilo ele está dentro deste conceito de técnicas e práticas secretariais. Está sim. E aí eu venho com a pergunta, o que a gente deve entender em relação a isso? O que a gente tem que estar atento a essas situações? Primeiro, da atuação dentro da organização, as atividades organizacionais do secretário, da secretária. De uma forma bem simples, saber quais são as rotinas e refletir que a minha capacidade de se relacionar com as pessoas dentro da empresa, por meio deste fluxo de atividade, ela vai refletir para mim como se fosse um espelho. Então, se eu estabelecer relações de ganha-ganha, eu recebo como se fosse num bate e volta a mesma situação. É claro que vai ter situações que não. Você é educado com as pessoas não são educadas com você. Ok, paciência, você vai deixar de ser educado? Não, você não vai deixar de ser educado. Pelo contrário, você vai tentar antecipar uma situação de se manter nesta postura constantemente. Agora, o secretário dentro das atividades diárias, ele tem que ter técnicas, por exemplo, de solucionar problemas? Exatamente. Tem que ter técnicas, porque isso é uma prática. Assim como é uma prática você negociar com as pessoas. Então, vai ter um momento em que o secretário ele vai buscar negociar com fornecedores? Pois é. Vai ter direcionamento por parte da direção, do técnico. Então, entenda, meu querido e minha querida, entenda bem como você pode ampliar a tua capacidade de melhorar as práticas, mesmo você ainda não tendo experiência dentro das empresas, mesmo ainda você aprendendo a utilizar essas técnicas, que você vai ser pago para solucionar problemas. Então, não basta só apontar os problemas, eu tenho que vir com o quê? Com as alternativas. Isso como uma prática de negociação também, sim, quanto mais alternativas eu tenho, mas eu vou buscar uma forma de solucionar os problemas, negociando melhor com as pessoas. Opa, então por que isso? Porque você é responsável pela comunicação e ser um agente facilitador traz esta incumbência. Assim como, por exemplo, o Código de Ética, lá desde a década de 80, ele é trabalhado num conceito de que eu tenho deveres e direitos dentro da empresa. E esses deveres e direitos dentro da empresa me posicionam numa situação de quê? De estar focado, sabendo que eu vou ter diversas funções e que eu não posso estar me lamuriando, né, falando mal da empresa, porque aí é você saber que você vai ser multifuncional, que você vai ter que ser um profissional híbrido. E o profissional híbrido hoje é aquele que tem uma alta performance tanto no presencial como no virtual, no remoto. É você entender que você vai lidar com clientes e fornecedores constantemente, não é só com o cliente interno, mas com o cliente externo. O mundo exterior faz parte também de você, profissional da área de secretariado, de você que está estudando nesse cursozinho aqui, dando o seu suor, pessoal aí de Simões, pessoal de Colônia do Gurgueia, aliás, Colônia do Gurgueia, Colônia do Piauí,
turma que está aí no YouTube também, todo mundo ligadinho, Então vocês precisam entender e já se sentirem como secretários, como secretárias. Saber que vão lidar com as informações, saber que vão estar ali constantemente lidando com o sigilo. E a tua performance ela vai estar nos dois ambientes, no presencial e no virtual. Olha, a gente coloca essa imagem aí, até para você ter um entendimento, certo? De que hoje o profissional de secretariado, ele tem que ter uma habilidade de comunicação e de negociação com todos os públicos. Ao mesmo tempo que vai ter que preparar relatórios estatísticos para fazer apresentações e buscar a literatura. Ao mesmo tempo que vai ter que operacionalizar algumas questões voltadas para procedimentos táticos, dando suporte para gerentes, supervisores. Ao mesmo tempo que vai trabalhar a burocracia e rotinas administrativas de arquivamento e de seleção desses arquivos, implantando, por exemplo, metodologias voltadas para a qualidade. Outra situação é que nessa separação da utilização dos documentos, você vai ter que saber lidar, por exemplo, com equipamentos tecnológicos, uma simples máquina de tirar cópias, assim como também participar de reuniões estratégicas, como secretário, como secretária, auxiliando ali numa perspectiva de condução de atas, de ainda mesmo aplicar outros tipos de ferramentas de gestão. Então, o multifuncional acontece. Visualmente, você e os problemas, eles vão estar juntos, porque não existe empresa sem a busca de solucionar problemas. O conhecimento acerca do que acontece com a gerência é que vai ter que ser mais aprofundado. A busca por soluções em relação às dificuldades é que vai ser com que você saiba que o agente ele não pode sobrecarregar a chefia com problemas corriqueiros. Ele tem que ter habilidade para ser mais proativo e resolver os problemas de forma mais rápida. Se ele tem a liberdade de chamar, por exemplo, uma equipe para gerar soluções, por que não aplicar uma técnica de brainstorming? Por que não aplicar uma técnica? Eita, professor, mas a gente tem esta possibilidade? Tem, meus queridos. Muitas empresas dão esta perspectiva do brainstorming ser uma perspectiva de resolução de problemas, que é a tempestade de quê? De ideias. A tempestade de ideias provindas de quê? Trazendo todos para cada um colocar a sua sugestão e a mais plausível, a que se encaixa mais na solução de problemas, você sendo responsável por decidir, você vai verificar a mais viável. E aí você já usou uma técnica dentro de uma prática para resolver problemas. Olha que maravilha! Olha que maravilha dentro de um processo rotineiro de secretariado, gente. Verifica quanto você pode avançar em relação a isso, porque você vai lidar com 3 níveis. Esses 3 níveis, eles estão aí, dentro das organizações. Não esqueça disso. Para cada nível estratégico, um comportamento diferente. Aliás, nível hierárquico, um comportamento diferente. Você tem no estratégico o lidar de 2 consequências aí, de 2 buscas, por 2 perguntas do porquê e o quando estrategicamente a longo prazo, porque é mais abrangente, onde você vai estar com um vocabulário, conversando com o presidente da empresa, com os sócios, os proprietários, os diretores, os representantes da empresa, em um nível mais estratégico, mas numa forma mais longínqua. E aí você tem que ter este modelo mental de entender o que eles querem daqui a 5 anos, 10 anos. Num plano mais tático, você tem que estar lidando com quem está ali responsável pelo operacional e liderar o operacional. Os gerentes, os coordenadores, os supervisores, os encarregados. Este elo ele é contínuo. Mas a médio prazo, que está acontecendo o quê? Semanalmente. Onde, como é feito, que tipo de ferramentas são utilizadas. Você participando
deste processo também de inteligência gerencial, que vai o quê? Mostrar exatamente quem vai executar o quê no operacional a curto prazo. Aqui é o dia a dia. Aqui, se nós formos colocar no tático, seria, vamos supor, um fator de rotina diária. Aqui eu tenho uma rotina semanal de verificação do que acontece no dia a dia. E no estratégico, eu teria o quê? Eu teria uma rotina de verificação de atividades no mês, mensal. Ou seja, você coloca uma situação de curto no operacional, de médio no tático e de longo prazo no estratégico. É claro que o longo prazo pode ser também ampliado a perspectiva de objetivo de cada uma das empresas. Então, esta forma de lidar com os níveis hierárquicos te mostra que no mundo do trabalho eu não posso confundir, por exemplo, a morte de algumas funções, mas vão se ampliar outras funções. O emprego condenado à morte em algumas funções, mas profissionais indo para outros segmentos. Os projetos que serão hoje voltados para o remoto, e o remoto aí num trabalho, teletrabalho, num trabalho virtual, sendo que a postura polivalente do agente facilitador, você vai ser o principal fator hoje. O polivalente, que seja o polivalente, tanto no presencial como no virtual. Opa, mas essa palavra polivalente, ela traz o quê? Ela traz transformações para o perfil. Opa, para o perfil neste mundo do trabalho, porque são 3 fatores que são discutidos aí. Olha só. Olha só esses 3 fatores que são discutidos aí, neste período atual de trabalho. Veja bem aí, ó. Eu tenho uma produção que é feita em cíclicos, certo? De forma cíclica, em círculos. E aí você tem trabalhadores, vocês, que estão aí buscando o quê? Aplicar o conhecimento técnico. Opa, conhecimento técnico, professor? O conhecimento técnico, principalmente se você vai aplicar metodologias que estão linkadas à qualidade. Por quê? Porque neste processo de conhecimento, o trabalho em equipe ele tem que estar conectado à produção em grupo, que está conectado a essas múltiplas funções dentro da equipe. Uma equipe polivalente, uma equipe que tem profissionais polivalentes. Então, as transformações do mundo do trabalho, elas estão linkadas a estas práticas. Você não é mais só aquele secretário responsável por fazer ligações, anotar pedidos ou arquivar documentos. As rotinas estão extremamente variáveis dentro da equipe. E essa história do multifuncional e interdisciplinar é para que as pessoas entendam que a empresa ela não está mais querendo ficar refém daqueles colaboradores que sabem fazer só aquela função. O polivalente vem com uma habilidade múltipla de contribuição para o espírito de equipe, trazendo novas condições. A capacidade de se adaptar a situações com novas exigências precisam de qualificações. Então, quando se fala do trabalho no período atual, é que estão relacionadas ao respeito à produtividade. O conhecimento técnico, ele vai te inserir no mercado, mas as habilidades múltiplas estão lá naquele conhecimento comportamental, gente. Olha só, estão no conhecimento comportamental, que é você aprender a lidar com comportamentos diferentes, condições diferentes. Eita, professor, pois é. Imagina aí, meus queridos,
Imagina aí o quanto vocês podem chegar no mercado e dominar este mercado, sabendo que o técnico é que vai empregar vocês, certo? Mas o que vai manter o emprego de vocês? É o comportamento de vocês. Não esqueçam disso. É a forma de trabalhar em equipe, é o estar compreendendo primeiro para depois ser compreendido, em valorizar a sinergia, onde o todo é maior do que a soma das partes, ou seja, não adianta eu ter os experts dentro das equipes se eles não disseminarem o conhecimento, e se você tem conhecimento, vai disseminar esse conhecimento e vai mostrar que tem conhecimento aplicado, principalmente. Então, são 3 fatores que são aí fundamentais dentro dessa perspectiva de melhoria do trabalho e das práticas e técnicas aplicadas dentro do secretariado. Ou seja, as transformações do mundo estão aí relacionadas nesses 3 tópicos para você não esquecer. Os ciclos de qualidade, até mencionando metodologias, por exemplo, como o Kaizen, né? Porque o Kaizen ele trabalha as ferramentas de chamado Learning Factoration, as manufaturas enxutas, por exemplo, o Factoring, né? o Manufacturing, ele trabalha essa perspectiva de melhoria das rotinas na busca pela segurança, pela cultura de trabalho local mais enfático à produtividade, ou seja, aplicando técnicas de melhoria de médio, curto e longo prazo, de curto, médio e longo prazo. Então, a qualidade é iniciando os trabalhos, mas para que eu me diferencie, eu chego à excelência. Aliás, para que eu me mantenha no mercado, eu chego à excelência. E para que eu possa me diferenciar, eu amplio a minha capacidade de quê? De buscar exatamente a alta performance, o alto rendimento, por meio do trabalho em equipe, por meio das múltiplas inteligências até. Porque o polivalente, ele vai saber que não é só a inteligência matemática, lógico-matemática, é a inteligência naturalista, é a inteligência corporal, é a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência espiritual, a inteligência corporal, que contribuem para o êxito dentro da aplicação das técnicas, meus queridos. Das técnicas que são executadas através das práticas rotineiras do técnico em secretariado. Eita, professor, eita, é muita coisa, mas você precisa entender que isso está dentro das práticas, que é ser multifuncional. O multifuncional aí, meu querido, é você saber que não é um desvio de função. A multifuncionalidade é você saber que existem conexões, mas que buscam essas conexões buscando o quê? O compromisso do profissional. Então, o que acontece com o técnico em secretariado especificamente, quando ele se torna um ser multifuncional? Ele entende que ele pode ocupar várias posições e trabalha técnicas dentro das suas práticas de empowerment, de empoderar as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Olha aí o que é agente facilitador, o empoderador de pessoas. Se eu sou multifuncional, eu vou ter contato com várias pessoas, de várias formações. Então, o empowerment é uma técnica para você colocar dentro da prática secretarial. E aí você vai ser um dos poucos, lembra disso, gente, um dos poucos profissionais que está entrando no mercado e já sabe lidar com esta nomenclatura. E como é você trabalhar o empowerment, meu diretor? Compartilhe a tela, por gentileza. Olha só, como é? Primeiro, você aprender a valorizar as diferenças.
você aprender a ouvir as pessoas verdadeiramente. Comportamentalmente, você vai estar aproximando daquelas pessoas e você vai validando com palavras que possam fazer com que ela entenda que ela tem um potencial. Você automaticamente começa a externar a tua vontade de estar contribuindo com esses profissionais. Professor, e no secretariado hoje existe essa abertura mesmo nas empresas? Só o que existe. Mais e mais, meus queridos, a profissão de secretariado está sendo valorizada e muito dentro das organizações. Porque eles percebem o seguinte, são pessoas que têm que ter um perfil extremamente discreto, porque entram com a questão do sigilo, mas perfil também de conectar-se com as pessoas, perfil também que tem uma inteligência interpessoal diferenciada. Vocês da geração Z, que nasceram depois da virada do século XXI, depois dos anos 2000, especificamente, têm esta responsabilidade de ter como técnicas aplicadas às suas práticas. Não é ser permissivo com as pessoas, mas é você empoderar as pessoas, sabendo que elas têm sim, que elas podem até errar, mas errar buscando acertar, que é bem diferente de errar pelos desleixos da vida. Entendeu? Então, é uma contribuição sua como profissional que você dá naquela situação que você está envolvido. Olha só que maravilha. Tá vendo aí? Não é brincadeira, não. Então, entende muito nessa situação, tá? O ser multifuncional aí, ele empodera as pessoas. Por quê? Porque ele vai estar também nas múltiplas funções. Certo? Ok, meus queridos? Olha só, nós vamos encerrar a nossa primeira aulinha aí, de técnicas e práticas, e vamos partir para cima da segunda. Não sai daí, porque eu estou retornando. Fui!